Aura de luz verde. Vamos lá, Lequinhas. Ó, fica do meu lado aqui, ó. Conversa com... E aí você olha sempre pra Leca. Não, você tá. olha- Sou obrigado a olhar pra cá. É. Mas quando você quiser olhar também, fica à vontade. Tá. Se você mirar lá longe, os olhos são teus, né, Guilherme? Cuidado só com as folhas, viu? Aqui? É que ela tá batendo ali na hora. Não, mas acho que... Deixa eu ver. Vai. Aqui? Deixa eu ver, fala oi aí. Né? Oi, Fausto. Fausto. Beleza, tá bom. Vambora. Aqui. Tá gravando já. Então, a premissa inicial é se ser presente, apresentar. Sorana. E aí, o que significa para você, esse cara que está falando agora, ser indígena na Amazônia de 2012? Eu me chamo Dinael Cardoso dos Anjos. Moro na segunda maior reserva do estado do Pará. A reserva extrativista Tapajós Arapiuns. Não me reconheço como indígena. Eu sou indígena. Isto é um direito meu. Eu sou indígena, apesar de ter um traço de português, porque na Amazônia a colonização foi muito forte em cima do nosso povo, mas eu não me reconheço. Eu sou indígena, vivo na floresta amazônica, 41 anos. Meus ancestrais, na árvore genealógica minha, vem de 1730, né? A história da nossa família na Amazônia em si. Ser um indígena na Amazônia, a pessoa tem que ter muita coragem de dizer, mesmo sendo nessa dimensão territorial que é a Amazônia, existe muita discriminação contra o nosso povo. Existe, como aconteceu há muitos anos, o maior extermínio da escravidão, aqui no período de 1835 a 1845, quando houve a grande revolta da cabanagem no estado do Pará, o nosso povo foi muito massacrado aqui. Então, hoje, em 2012, ser indígena é saber, antes de tudo, os seus deveres e saber conquistar seus direitos. Porque nós temos direitos e temos deveres. Hoje, depois de muita luta nossa na Amazônia, começa a se despertar a universidade para o nosso povo que nós não tínhamos. Em Santarém, a segunda cidade maior do estado do Pará, nós não tínhamos universidade para indígena. Hoje já conquistamos com muita luta contra o governo, conquistamos implantar cotas para os povos indígenas. E Santarém hoje nos oferece 50 cotas, qual esse ano, há 3 anos atrás foi implantado. Durante 2 anos fomos enganados, porque de 50 só se classificava 12, 14. Esse ano a gente fez todo um esforço, os movimentos se juntaram junto conosco, que a gente conquistou, e os nossos indígenas foi apresentado para eles e conseguimos 50 vagas garantidas, e eles estão hoje 50 indígenas. Mas também deixa a gente um pouco triste. Santarém tem 350 anos, construída e erguida em cima de uma aldeia indígena dos povos Tapajós, e em 2010 que conseguimos o primeiro processo de demarcação da terra. De uma terra com 42 mil hectares, que é a primeira terra a ser demarcada na Gleba Nova Olinda, na região do Rio Arapiuns, Cumaró e Aruã, que um total de 42 mil hectares de terra para os povos Arapiuns e Borari. Então isso para a gente começa a se despertar, mas sabemos de todos os problemas que estamos enfrentando para defender essa terra. Nós não consideramos mais que a Amazônia é o pulmão do mundo aqui, não. Porque para ser o pulmão do mundo, nós temos que abrir a mente de muitos governantes do mundo, principalmente dos países do primeiro mundo. Porque não adianta a gente preservar a Amazônia e eles poluírem o ar. Então, não pode partir só nós da Amazônia a defesa desta nação, deste mundo. Tem que partir de todos nós. Então eu sou essa pessoa que vive aqui na Amazônia. Para você, então, a Amazônia de 2012 avançou.
Porque vocês têm o território já demarcado. Ainda não tá, né, Leca? Tá não. Não tá, não. O Então não vai território assumir que tá, Não. tá demarcado, mas o governo, Não, eu estou fazendo um Ela raciocínio só para tá lançar fazendo, eu vou outra responder, pergunta. vou responder para ela. o estado do Pará Isso. não... Vamos lá. Pois é, depois de 350 anos, como eu expliquei, né, que é da questão da demarcação da Tei-Maró, ela se deu por conta assim de muitos conflitos fundiários que ainda existem no estado do Pará, e a nossa região é uma delas, com grande ameaça de grileiros e madeireiros que estão aqui no estado do Pará. Nós que vivemos aqui, eu posso dizer, como eu coloco em qualquer lugar que esteja do mundo, o verdadeiro Amazônia, ele não destrói a Amazônia. Mas, a respeito da terra Maró, como eu falei de início, da demarcação para você, nós não chegou a conquistar tudo. Ela foi publicada no Diário Oficial da União, mas o governo do estado do Pará, através do INTERPA, do Instituto de Terra do Estado, que administra a gleba Nova Olinda, tá, que ele se julgava dono, ele contestou a terra. Com isso, nós estamos tentando ver de perto com a FUNAI qual foi a justificativa da contestação. Mas, basicamente, nós temos certeza que as contestações que houve do INTERPA foi a respeito que, dentro da Tei-Maró, dos 42 mil hectares que a gente trabalha em cima para demarcar oficialmente, tem vários projetos de manejo autorizados pelo governo do estado do Pará. E, claro, é evidente que quando foi publicado no Diário Oficial da União, nós solicitamos da FUNAI, nós indígenas, solicitamos da FUNAI que fosse paralisado e suspenso todos os projetos de manejo autorizados na Tei-Maró. E claro que o INTERPA, para tirar uma de certinho, chegou com os empresários e disse, olha, nós vamos ter que contestar, porque senão vocês vão perder. E o Estado, com esse processo de demarcação, basicamente vai ter que indenizar essas pessoas que eles enviaram para lá, para a gleba Nova Olinda. Só um minutinho. Esse tratorzinho, Analisar um pouco a história, quando houve várias demarcações no estado do Pará, o governo no Brasil, aqui na Amazônia, o governo do Pará aceitou e enviou para a gleba Nova Olinda uma faixa de terra, que era a reserva de terra do estado. Porque no município de Santarém nós temos vários assentamentos individuais e coletivos. Temos a segunda maior reserva extrativista do estado, que é a Resex, Tapajós Arapiuns. E entre o assentamento e a gleba Nova Olinda e o Parque Mamuru, que fica atrás de Aveiros e Itaituba, existia e existe uma dimensão territorial de terra. E o estado se dizia como dono e enviou para lá várias permutas, se dizendo proprietário de terra, mas não respeitou que dentro da floresta e na margem do rio Maró existia vida, existia seres humanos. E foi colocando lá, e essas permutas que eram considerados fazendeiros, quando detectaram a grande riqueza da madeira e embaixo do solo a bauxita, se auto-intitularam dono e começaram a fazer a derrubagem. Né? Que hoje, por exemplo, desce da gleba Nova Olinda, descia até 2009, antes que a gente se organizasse o movimento, descia 40 balsas de madeira, o rio Arapiuns, pegava o Tapajós e passava em frente a Santarém. E as nossas autoridades de Santarém estavam de olhos vedados. Né? Porque cada balsa que passa em frente a Santarém, para chegar a Belém, custa R$1 milhão. E cada descida da balsa a chegar a Belém é pago de imposto para o governo do estado 25 mil. E aonde nós moramos, as crianças estão sentadas no chão, não tem escola digna, não tem saúde, tanto para os indígenas quanto para os extrativistas. E a riqueza passa na frente das comunidades. E isso revolta os comunitários. E nós que somos liderança na região, a gente é muito cobrado. Mas como a gente fala para os comunitários, vamos lutar mais, que isso aqui é nosso. Então, o processo demarcatório da gleba Nova Olinda, da Tei-Maró, é um processo, uma junção de pessoas. Isso que foi importante para a gente. Nós só conseguimos, depois disso,
Porque há 15 anos, os povos Borari e Arapiuns, que residem na Gleba Nova Olinda, lutavam para identificação, delimitação da terra. E nunca foram ouvidos. Nunca foram ouvidos. Quando houve a união das comunidades extrativistas, o mais conhecido caboclo, como gosto de chamar para a gente, e os indígenas que residem, foi que houve o fato de que, quando nós estivemos lá, as comunidades se uniram e partiram para uma defesa, do qual nós não bloqueamos o rio. Nós paralisamos todas as madeireiras que desciam lá, as balsas. E foi que aconteceu, vários acontecimentos que repercutiu no Brasil, aqui na Amazônia. E foi aí que o governo brasileiro passou a nos ouvir, em partes. Nos ouvir e a ver as nossas reivindicações. Foi aí que no dia 10 de outubro, de 2010, de 11, quando nós estávamos em uma viagem com o Dadá, foi feita a publicação no Diário Oficial da União da primeira terra do município de Santarém a ser reconhecida como indígena. E com isso, passamos agora, a partir de agora, a lutar pela identificação oficial, porque é aí que está o nosso problema, que é mostrar para o governo do estado do Pará que nós existimos, que a gente existe aqui, e que a gente precisa dessa demarcação. Não só os Borari com os Arapiuns que residem na Gleba Nova Olinda, como os outros povos, como até hoje, para nós é vergonhoso, o município de Belterra, lá de Santarém, 3 aldeias indígenas dos povos Munduruku, só porque estão na Flona, foi feito, colocado no Diário Oficial, e várias entidades governamentais, como o ICMBio, o IBAMA, tá? Contestaram direitos nossos, contestaram para não ser publicado. Isso para a gente é ridículo numa Amazônia que pede preservação. Então, isso aqui, quem estiver me ouvindo, que entenda que preservar a Amazônia não é só um direito nosso, mas é da raça humana. Nessa raça humana onde está o rico, o pobre, o negro, o índio, é nossa. Não é a responsabilidade só nossa. E às vezes as pessoas dizem, estão destruindo a Amazônia lá, os amazônicos não fazem nada. Que é isso? A gente luta. Mas também tem que vir a força lá de trás. Então, viver na Amazônia nesse ano assim, de 2012, é desse sentido. Nós indígenas já conquistamos várias coisas, mas tem muitas coisas a ser conquistadas. E uma coisa eu digo, indígena sem terra não é indígena. Indígena sem a floresta não é indígena. Ele vai passar a ser um mendigo nas grandes cidades do nosso Brasil. Corta. Um pouco mais... Para falar um pouco mais sobre a educação diferenciada dos povos indígenas, foi uma luta assim árdua de muitos dos nossos parentes. Como assim? Hoje, até 80, década de 80, nós, como por exemplo, eu tive que sair da minha aldeia e vim para a cidade para estudar. E com isso, nós tivemos que deixar a nossa cultura, a nossa vida da floresta e vir se influenciar na cultura branca dentro da cidade. Você encosta um pouquinho para trás, quando você vem Tá. muito pra frente, você sai. E aí o que ocorre? Vai. Olha, Beto Brant. Até a década de 80, nós não tínhamos educação adequada nas aldeias para os nossos indígenas. O que ocorria? Nós estudávamos alfabetização até 4ª série do ensino fundamental. De lá vínhamos para a cidade estudar e aqui, basicamente, nós tínhamos que se envolver com outra diversidade cultural, outro tipo de vida. Quantos aqui não desistiram? Quantos aqui não passaram fome? Porque não tinham emprego. Imagina a gente trazer um indígena da floresta para morar numa cidade como Santarém, que é a 2ª cidade maior do Pará. E ele não tem uma profissão uma profissão para trabalhar. Ia passar fome, desistir de estudar. Hoje,
começamos a luta, implantamos o ensino fundamental nas escolas, né? Também já de 2000 para cá, a gente conseguiu implantar o sistema de modular diferenciado. Conseguimos implantar o sistema de modular diferenciado nas aldeias. Então hoje o indígena que mora na aldeia, ele tem acesso à escola, tá? Agora tem uma questão, nem todas as aldeias têm ensino médio. E muitos ainda continuam vindo para Santarém. Quando chega aqui, a gente tem as 50 cotas. E é aí que a gente luta no meio de 100 para passar 50. Mas também... Fala que 50 cotas da universidade, né? Essas cotas são na Universidade Pública do Oeste do Pará, que chama-se UFOPA, é onde nós temos aqui. Mas alguns núcleos universitários, como o IFPA, também têm cotas para os indígenas, né, em aberto. Mas o grande problema que nós enfrentamos ainda na educação é que o nosso povo estuda em barracão, enquanto que vem recurso para a Prefeitura de Santarém, como demais cidades e municípios, que o recurso indígena é garantido. E a maioria das nossas aldeias, a escola ainda é barracões, as crianças estudam embaixo das árvores. Claro, a merenda escolar já chega. Mas imagina você que o nosso povo é acostumado a comer castanha do Pará, comer farinha, e chega na nossa mesa soja para o nosso povo comer na merenda escolar. Isso dói na alma. E é comprado com recurso nosso, a soja, para a merenda dos indígenas. E como de muitos amazônicos. O que mais que vem nessa merenda? Olha, vai na merenda feijão, mas que não é comprado aqui, é comprado tudo no sul. O arroz, que deveria ser comprado do nosso povo, vem tudo de fora a merenda. Algumas coisas eles compram aqui, a farinha eles já compram, graças a Deus aqui. Né? Então quer dizer, são conquistas que fomos tendo nesse sentido. A universidade nos oferece, durante 2 anos o aluno recebe um grau de escolaridade dentro da universidade e em seguida que ele decide que carreira ele quer tomar. Né? Agora todos os parentes que estão na universidade entrando... E eles têm bolsa? Vou te explicar. Tá, isso aqui. Todos os parentes que vêm e conseguem se infiltrar na universidade, ele tem um grande compromisso. O retorno para a aldeia. Corta. Posso mudar uma coisa? Infiltrar. Infiltrado é o suspeito, espião, um sabe? espião, uma pessoa que vai lá e... Né? Tá. Tá? O quê? O quê? Todos os parentes que conseguem entrar na universidade, porque aqui o processo seletivo se dá da seguinte forma: o indígena faz uma redação, ele pode tirar 10 na redação. Mas se na entrevista, como aconteceu há 2 anos atrás, os antropólogos que fazem acharem que ele não é indígena, ele não é. Mesmo ele se auto-reconhecendo, mesmo que a própria Constituição brasileira, através da IoT, diz que qualquer ser humano no Brasil se reconhece como indígena, ele é um indígena. Se ele é um negro, ele é um negro. E isso é ferido por muitos estudiosos ainda. Né? Mas é isso aí, a luta nossa é essa parte, né? A questão da universidade também, hoje a gente conseguiu uma cota de bolsas. Tá? Nessas 50, cada um tem uma bolsa para se manter aqui em Santarém. Né? Mas a gente sabe que isso é pouco para o indígena. Em Santarém uma casa é muito caro para alugar. E a cota máxima é R$700 que cada indígena recebe. Um aluguel aqui vai de R$500, R$600. E ele vai viver de quê? Sabe? São problemas que a gente não enfrenta na questão da educação diferenciada dos povos indígenas em Santarém. Saúde. Santarém não tem nenhum programa de saúde. A saúde indígena em Santarém ainda é vinculada à saúde branca. O município de Santarém, apesar, como eu iniciei, de ser construído, erguida a cidade em cima de uma aldeia indígena, não existe programa de saúde para os povos da floresta. Não existe.
Os nossos parentes, eles ficam na floresta, se a cobra morde, lá fazemos nossos medicamentos. Porque nas aldeias não tem energia, não tem soro antiofídico, mas sobrevivemos com as nossas benzições e defumações dos nossos pajés. É dessa forma a saúde em Santarém. Mas tem gente que morre de picada de cobra. Sim, tem gente que morre, já morreu vários parentes em Santarém, nas aldeias de picada de cobra. Muitas indígenas já morreram de parto porque não conseguiram chegar aqui. Santarém, aliás, o Baixo Tapajós, que inclui para nós aqui o município de Santarém, Belterra e Aveiros, nós do Conselho Indígena, que fazemos parte deste conselho, que tem uma coordenação, nós temos 45 aldeias indígenas, num total de 7.468 indígenas, de 13 povos. Os povos que residem no Baixo Tapajós, nós temos os Mundurucus em Belterra e no Planalto Santareno. Nós temos os Apiacá no Planalto Santareno. Em Aveiros nós temos os Maitapu e Mundurucu Cara Preta. No Tapajós nós temos os povos Tupinambá e Kumaruara. No Arapiuns nós temos os Tapuia, os Tupaiú. Aliás, desculpa, os Tapuia estão no Lago Grande, Tupaiú estão no Arapiuns, o povo Arapium, o povo Borari, que se encontra na Gleba Nova Olinda e na Vila de Alter do Chão. Nós temos os Jaraqui e os Tapajó. E também nós temos o Arara Vermelha, no Arapiuns. Então, esses povos residem no Baixo Tapajós. Mas no entorno do Baixo Tapajós nós também temos os Uaiuaio, que estão no município de Oriximiná, do qual também faz parte desta junção dos povos. Mas como eu falei, o município de Santarém, Belterra e Aveiros, nós temos 7.668 indígenas. Esta é a população do município de Santarém indígena. Qual é o pleito assim, do povo da Teimaró na saúde? Bom, hoje a gente luta, não é uma responsabilidade só da Teimaró, é uma responsabilidade de todos nós indígenas, a questão da implantação da saúde em Santarém, para atender o nosso povo. Aqui no Baixo Tapajós, na cidade de Oriximiná, no município, tem a saúde indígena, sim. Mas como é que ela funciona? Os médicos vão atender na aldeia, o recurso é vinculado a Oriximiná, mas como Oriximiná não tem uma infraestrutura hospitalar para atender o indígena, a FUNAI freta avião, vai buscar o parente lá na aldeia e chega aqui no aeroporto internacional Wilson Fonseca em Santarém, deixa na ambulância do SAMU e manda ficar no hospital público da cidade. Corta. Água. Bom, eu como um amazônida, né? Que eu não me considero paraense, eu não me considero amazonense, eu não me considero... eu me considero amazônida, né? E um tapajoara, afinal de contas eu moro aqui no Rio, nas margens do Rio Tapajós, o entorno do Arapiuns aí com todo mundo. Para nós, para mim principalmente, né, eu posso aqui falar, nós não somos contra o desenvolvimento da Amazônia, mas mediante que esse desenvolvimento venha com a participação da população, que a população seja ouvida, que a população seja respeitada, que seja respeitada os seus direitos, né, ancestrais, que seu direito de viver, porque o povo da Amazônia, ele sobrevive, mas ele precisa viver com dignidade, com uma boa educação, um bom acesso à saúde, saneamento, né? Porque nós vivíamos na Amazônia, nossos rios não tinham poluição. O rio Tapajós, aqui na margem da reserva, onde residem 18 aldeias indígenas do município de Santarém, Belterra e Aveiros, é totalmente poluído, que ainda existem problemas do mercúrio, dos grandes garimpos que eram colocados no Alto Tapajós, onde hoje o governo do Brasil quer construir barragens. Imaginem que com a construção da barragem de São Luís vai atingir muito grande a Vila Balneária de Alter do Chão, onde o Brasil diz que temos o Caribe na Amazônia, o Caribe brasileiro Alter do Chão.
Como vai ficar quando a gente apresentar para a humanidade, para as futuras gerações, o que era o Terra do Chão e hoje, com a barragem, se chegar a ser construída, vai ficar? Vai viver de passado? Uma Amazônia que já teve? É assim que vai viver aqui? Como acontece com muitas cidades. Exemplo, posso citar aqui São Paulo. São Paulo já teve o Tietê. E hoje? O Rio já teve a Bahia. Porque já teve. Está poluído. Então é para ser assim também na Amazônia? O Brasil já teve uma Amazônia. Viver todo o tempo do já teve. Enquanto que nós podemos lutar junto para a preservação disto aqui. Tá? Então nós com a Amazônia, nós não somos, eu principalmente, eu não sou contra o desenvolvimento da Amazônia, mas mediante que tenha a participação da população. Você não acha que a solução para a preservação da Amazônia vem muito mais de vocês do que essas imposições que aparecem por aí? Faz assim, faz assado? Sim, a preservação da Amazônia vem muito da gente, mas também como o nosso povo só faz sobreviver, que a gente não vive, a gente sobrevive. Com barulho no barco. Como o nosso povo, ele sobrevive, precisa viver, tem uma grande ferida que os grandes empresários, os grandes políticos corruptos da Amazônia, que eu posso dizer, atinge o nosso povo, é na hora de querer algo. Trocá-los, às vezes, até com prato de comida. Sabe? E isso fere e eles conquistam as coisas dentro da população nossa. Então é muito forte o que ocorre nesse sentido assim. Morte de tesão, né? Falo para todo mundo assim. É como eu falo para várias pessoas, na Amazônia, o nosso povo, o verdadeiro Amazônia, ele sobrevive, ele não vive. E como ele sobrevive, muitas pessoas mexem com a pobreza da população. Pode continuar. Pobreza esta Pode ir. que vem da grande influência de muitas pessoas que vêm de fora para a Amazônia. Porque quem gosta da Amazônia, ela sobrevive e vive com o verdadeiro Amazônia. Para quem gosta da Amazônia, né? Então, é nesse sentido assim que a gente vive aqui na Amazônia, mas o desenvolvimento dela Todo mundo foi almoçar fora hoje, pegando os carros. Beleza. Vamos lá. se cortou meu tesão. Então deixa eu falar uma Quer coisa. dar uma descansada. Né? A arte, a dança. Tá valendo. A Amazônia, nós aqui temos uma diversidade cultural imensa, né? A única coisa que entristece a gente, como Santarém, que a gente mora aqui na cidade de Santarém, nas próximas cidades, aliás, a cidade mais próxima das nossas aldeias, Santarém. Santarém tem, como eu falei, uma diversidade grande de cultura, mas nós não temos um cinema, nós não temos uma galeria, nós temos um pequeno museu onde é exposto nossos materiais, mas somos ricos em cultura. Nós somos ricos de uma riqueza imensa, mas somos pobres. Mas somos pobres, porque não temos como mostrar o que possuímos. Se você for numa comunidade numa aldeia, uma comunidade não indígena, você vai ver as crianças sorrindo, me mostrando o que sabe fazer de bom, o seu artesanato, né? Sabe dançar, mostrar a cultura que vem de dentro de si, vem de dentro da floresta. Vamos para as aldeias indígenas, a gente desperta, né, com a proximidade que o nosso indígena tem da floresta. No momento que ele vai coletar o piquiá, no momento que ele vai coletar o ixi, que são frutas amazônicas que servem de alimento para as nossas aldeias. Nós, por exemplo, sabemos dançar muito. Sabemos dançar muito. Do corimbó ao carimbó tradicional. Mas precisamos mostrar para o mundo que existimos. Eu faço, às vezes, como já chegou sinal de televisão em várias aldeias, a gente fica assistindo o Big Brother do Brasil, né? Que a Globo apresenta aí como aquela questão toda. Por que não levar para dentro do Big Brother uma mostra da cultura do povo brasileiro?
que realmente o povo brasileiro possui, sabe? E fazer uma disputa, não de região, mas disputa de cultura dentro de um programa daquele, que a gente não vê mais. Eu tiro, quando a gente começa a falar da própria história brasileira, dos conflitos que vem ocorrendo no governo do Brasil há muito tempo. Exemplo do Império, quando a gente fala da cabanagem, que muita gente nem conhece a história da cabanagem, que aconteceu no estado do Pará, que aconteceu aqui na Amazônia. E é incrível que pareça que é muito fácil nós, amazônicos, estudarmos o que ocorreu em 1700 no Rio Grande do Sul, lá, quando fala da Farroupilha, Guerra de Canudos, nós conhecemos. E quando as pessoas chegam conosco, que a gente começa a falar da cabanagem, perguntam, ouve isso aqui no Pará? O que é isso? Quer dizer que nós temos... A gente começa a se pensar, cara, aonde a gente está realmente? Será que a gente está mais adiantado do que o mundo novo lá? Porque a gente conhece a história de todo mundo. Eu tiro comigo assim, que eu coloquei em mim. Quando me convidavam para conhecer o Brasil, vou fazer 41 anos agora. E eu disse, antes de eu conhecer o Rio de Janeiro, eu quero conhecer meu Pará. Antes de eu conhecer São Paulo, eu quero conhecer minha Amazônia. Para eu poder explicar para as pessoas de São Paulo o que é a Amazônia. Que a Amazônia não tem só jacaré, que a Amazônia não tem só indígena. Que a Amazônia não tem só floresta, mas que a Amazônia tem gente, tem seres humanos. Tem seres humanos que vivem aqui. Então, eu queria conhecer, isso eu estou fazendo. Primeiro conhecer o meu eu, e depois partir a conhecer algo. Quando eu cheguei a São Paulo, que eu fui fazer a primeira vez que eu visitei São Paulo, eu me entristeci muito de ver ao redor de São Paulo todo desmatado, né? E de conhecer como foi erguida São Paulo, a história de São Paulo, quando começou a construção da cidade. Conheci um bairro em São Paulo, Vila Madalena, disseram para mim lá, disseram, esse é o bairro mais arborizado da cidade. É o bairro onde estão várias pessoas. E quando eu olhei, disse, isso é arborizado? Arborizado é minha Amazônia, que lá tem tudo que eu quero. Mas é isso aí, né? O desenvolvimento, quando não é um desenvolvimento participativo, junto com a sociedade, ocorre toda uma destruição total. Fala um pouquinho da medicina tradicional e aí faz um linkzinho possível com a farmácia viva. O que é precisa ser farmácia muito viva longo. para você? Fala, o que é a farmácia viva? Farmácia viva para nós é a farmácia que o nosso povo pode extrair o que nós possuímos. A nossa floresta, até Imaró, onde, vamos voltar um pouco para falar onde está sendo implantado esse grande projeto, que é um desafio para nós aqui, é a farmácia viva. Porque o nosso indígena chega aqui na cidade, vem tomar anador, vem tomar várias coisas, né? Se depois enche a barriga com comprimido, né? E a farmácia viva não. Quando a gente começou a fazer o projeto da farmácia viva com o cacique Dadá e as demais lideranças, nós já tínhamos catalogado 238 espécies de árvores. Através de semente, casca, raízes, para fazer remédio, que é assim que o nosso povo vive, né? Então, quando surgiu essa ideia, esse projeto nosso de fazermos a farmácia viva, foi um desafio. Quando nós levamos, em 2011, para dentro de uma plenária, para a Conferência Municipal de Saúde, falamos da farmácia viva, as pessoas perguntavam, o que é farmácia viva? Aonde está sendo implantado? Hoje, Santarém começa a saber. E foi uma proposta que passou na conferência para também ser responsabilidade do município a implantação dela. Só que quando fala em medicinas da floresta, nossos médicos não aceitam. Nosso governo não aceita. Nosso governo aceita que seja coletadas as amostras, levado para grandes laboratórios e ser transformado noutra forma. Mas o nosso índio não vive disso. Tomar parigórico líquido, por que não tomar um parigórico da nossa floresta que nós temos? Pegar nossas banhas e fazer nossos engüentos é muito melhor do que usar essa lompa na nossa costa. Então a farmácia viva, ela vem manter a tradição do nosso povo.
E as pessoas que estão me assistindo, que poderão me assistir, é um projeto que veio da base. Ele não foi construído de cima para baixo. Ele está sendo construído de baixo para cima. Está sendo enraizado primeiro nas comunidades. E essa raiz, ela está deslanchando, que as pessoas estão vendo de perto. Então, a farmácia viva, ela para nós assim, é de fundamental importância para a vivência do nosso povo. A saúde, né? Para a saúde do nosso povo. Tem que ter uma peste no meio também. Vai. Porque a farmácia, ela vai ajudar o nosso povo a viver dentro da floresta, né? Com a extração do mel de abelha, das nossas banhas que vão ser trabalhadas e que já estão sendo trabalhadas. Nós tivemos o início desse trabalho quando a gente começou a programar. Nós começamos a chamar as mulheres indígenas, né, principalmente da TI Maró, no processo de fabricação, de como manter a banha conservada, sabe? Fazer esse trabalho todo. Então, antes de buscar o recurso, nós capacitamos nossas mulheres para que elas pudessem aplicar nas aldeias. E isso foi a principal importância para nós. Então, a farmácia viva, ela não vai só beneficiar o nosso indígena, ela vai beneficiar e atender uma população aproximadamente de 4.000 pessoas que moram na Gleba Novo Olinda e que fica uma distância aproximadamente de 300 quilômetros da cidade de Santarém. A Gleba Novo Olinda, na medicina tradicional, aliás, na medicina moderna, dentro da Gleba Novo Olinda nós temos um posto de saúde com um auxiliar de enfermagem, e que ele atende as pessoas com lamparina ou com tocha à noite, porque não tem energia. E lá na Gleba Novo Olinda ele é o médico, ele é o auxiliar, ele é o técnico, ele é tudo. Então a farmácia, implantando na Gleba Novo Olinda, através da medicina tradicional dos nossos pajés, dos nossos caciques, das nossas parteiras, vai salvar a vida. E isso que é importante para nós. Então esse projeto para nós é de fundamental importância, né, para a preservação e para que o nosso povo possa viver com dignidade. Só para fechar, para a gente ter um linkzinho, pode ser uma frase bem rápida, assim. Como é que você vê o trabalho da ASHA? Não precisa ser um grande discurso, tá? Posso falar? Pode. Pode falar. Pode falar. O trabalho da ASHA, ele, pra gente, quando eu conheci um pouco o trabalho em 97, quando eu conheci o Lama, que veio na Amazônia, foi eu que participei, vi de perto a organização como ela estava sendo organizada. Mas o que eu posso ver hoje no momento, para que a ASHA possa deslanchar e achar as pessoas, tem que ter, antes de tudo, o entendimento. Não só espiritual, mas o humano. Eu te entender e você me entender. Somente isso. Vamos... Olha, eu como um amazônida, né? Eu vou te responder, as pessoas, o que eu respondi para o ministro de Desenvolvimento Sustentável do Brasil e de Relações Exteriores. Se o nosso povo é indígena, a Fundação Nacional do Índio não demarca terra, é um processo imenso. E se é extrativista, proíbe queimá-la. Que o nosso povo não queima a Amazônia, ele sobrevive do que ele produz. Mas eu vejo a Amazônia, ela só vai sobreviver se todos nós se dermos a mão, sabe? E respeitarmos os direitos de quem vive na Amazônia, do verdadeiro Amazônia. Somente assim que ela vai sobreviver. Eu vejo a Amazônia, ela não será o pulmão do mundo mais. Ela é a vivência da raça humana, ela pode ser transformada nesse sentido. Mas se a gente respeitar a todos, né? Todos os seres, todas as pessoas que vivem dentro da floresta. Então a Amazônia, ela precisa disso.
E eu vejo ela assim uma Amazônia de vida e que pode salvar vida. Assim que eu vejo a Amazônia daqui para frente, né? Apesar de todos esses problemas fundiários que existem aqui dentro, mas eu tenho certeza que um dia vamos ter representantes que possam nos ajudar a preservar ela. Não representante somente brasileiro, mas mundial. Bem, meu garoto. Queria levar o poeminha, alguma coisa na língua. Você sabe falar Não, alguma não, coisa? não, Não não. sabe? Não é Vai, sim. Temos bons momentos.